Bom dia, alunos do quarto ano, tudo bem? Antes de dar início às atividades avaliativas desse terceiro bimestre, quero parabenizar o André Pietro, que está completando mais um ano de vida. Parabéns, André, que Deus derrame muitas bênçãos sobre a sua vida. Então, neste dia 12, a primeira atividade avaliativa, componente curricular, arte. Então, vamos ler o texto para completar as questões. Não se esqueçam de colocar o nome, a data. Século XIX na Europa, o impressionismo. O impressionismo foi um movimento que revolucionou a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. Os impressionistas buscavam observar os diversos efeitos de luz solar sobre os objetos ao longo do dia para registrar na tela as variações provocadas nas cores da natureza. Eles não chegaram a formar uma escola ou sistema, apenas compartilharam algumas técnicas e procedimentos. Aí tem um texto sobre o pontilhismo, que foi o primeiro capítulo que nós vimos no apostilado. Em 1886, ocorreu na França a última exposição coletiva dos impressionistas. Uma nova tendência artística teria lugar com dois de seus participantes, Georges Seurat e Paul Signac, que aprofundaram as pesquisas impressionistas quanto à percepção óptica, isto é, o modo como os objetos são vistos. Georges Seurat, ele nasceu em 1859 e faleceu em 1891. Em especial, reduziu as pinceladas a um sistema de pontos uniformes que, no conjunto, permitem perceber uma cena. Essa técnica foi chamada de pontilhismo. As figuras são representadas com fragmentos ou pontos, cabendo ao observador percebê-las como um todo plenamente organizado. Paul Signac foi um outro grande pintor que dominou a técnica pontilhista. Ele gostava de observar o movimento da água no mar e nos rios e procurou registrá-la em muitas de suas obras. A construção com pontos. Observe no quadro Tarde de Domingo na ilha de Grande Jatte, uma forma de lazer comum até hoje. Passar algumas horas da tarde de domingo em um agradável parque. Os trajes e os acessórios masculinos e femininos são típicos do século XIX. Então, aqui está a tela, Tarde de Domingo na Ilha de Grande. Vocês vão receber em preto e branco, mas dá para observar bem que é uma obra construída com pontilhismo. O pontilhismo é uma técnica de pintura saída do movimento impressionista, em que pequenas manchas ou pontos de cor provocam, pela justaposição, uma mistura óptica nos olhos do observador. Esta técnica foi criada na França, com grande impulso de Georges Seurat e Paul Signac, em meados do século XIX. O mestre do pontilhismo, que era Georges Seurat, é considerado aquele que iniciou o movimento artístico conhecido como pontilhismo, em que o uso de cores não sobrepostas, iniciado pelos impressionistas, foi aprofundado. Em seus quadros, Seurat usava pequenas pinceladas de forma sistemática, distribuindo-as com perfeição na tela, de forma que o observador visse uma tela com inúmeros e sutis transições entre os tons. Então, vocês fizeram algumas atividades referentes a este conteúdo no apostilado. Questões objetivas. Qual artista que iniciou a técnica do pontilhismo?
quem iniciou somente. Número 2, marque V ou F. V para verdadeiro e F para falso. E relacione com a alternativa correta. Então, primeiramente, vocês vão ler, ver qual é verdadeiro e qual é falsa, e depois marcar aqui a sequência. Os impressionismos foi um movimento que revolucionou a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. Então, quais aqui são verdadeiras e quais são falsas? A número 3, o pontilhismo é a evolução do impressionismo. E sobre esta nova forma de pintar, pode-se afirmar que marque também verdadeiro e falso. Depois, marque aqui a sequência das letras. Coloca 8 para mim. Em se tratando de construção com pontos, o que podemos marcar como alternativa? Então, aqui vocês vão marcar a alternativa correta. Número 5. Qual é a causa da variação de cor nos quadros impressionistas? Nos textos, tanto do apostilado quanto este, tem a resposta correta. Questões discursivas. Onde surgiu o pontilhismo e em que século? Só citar onde surgiu e o século. Qual a técnica utilizada no pontilhismo? Esta técnica aqui daqui que vocês vão tirar a resposta. E por fim, nesta atividade você vai praticar a técnica do pontilhismo. Use sua criatividade, esboce um belo desenho. Com tinta guache, vá fazendo pontinhos para definir o desenho. Então, vocês já fizeram essa atividade, só que agora vocês quem vão ser os artistas. Vocês é quem vão construir a obra de arte. Tem uma frase para refletir: o brilho do sol nos inspira a cada dia. Na sequência, nós teremos uma outra atividade avaliativa de língua portuguesa. Até mais!